Olá e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Dev Heroes. Meu nome é Marcelo Dapper e nesse vídeo nós vamos ver como nós podemos instalar e configurar o Visual Studio Code. Vamos lá? A primeira coisa que a gente precisa fazer é o download e a instalação do VS Code. Para isso a gente pode pesquisar aqui no Google. Entrar no site do Visual Studio Code e aqui fazer o download para o sistema operacional que você estiver usando. No meu caso, o Mac. O download concluiu, vamos abrir o arquivo. No Mac o processo é bastante simples. A gente só precisa arrastar esse arquivo para dentro de aplicativos e soltar. Como eu já tenho ele instalado aqui, eu não vou fazer isso. E agora vamos abrir o Visual Studio Code. Essa é a tela inicial dele após a instalação. A primeira coisa que nós vamos fazer é instalar alguns temas. Para instalação de temas ou qualquer outra melhoria, nós viemos nessa aba aqui de extensões. Vou clicar nela. Aqui ele recomenda algumas extensões populares e recomendadas, mas eu vou buscar aqui o tema que eu quero. O primeiro tema que vamos instalar é o Drácula. Só clicar em instalar e pode ver que ele já fez a instalação e já me sugere utilizar eles. Temos duas opções, o soft e o normal. Vou usar o normal. E o segundo é o Night Owl. Esse é um tema bem legal, que tem um foco bem grande em acessibilidade. Além de fazer a instalação aqui pelo menu lateral, nós também podemos fazer a instalação por aqui. Esse já vem com algumas opções extras, uma opção sem itálicos, opção Light e Light sem itálicos. Eu vou utilizar a versão normal. Esse é o tema principal que eu uso no meu dia a dia. E por último, vamos instalar um pacote de temas que vai disponibilizar uma série de ícones para a gente dos nossos arquivos. O Visual Studio já vem com um padrão, mas eu costumo instalar essa versão do Material. Vou ativá-lo aqui. Vamos entender melhor para que serve esse tema. Nós criamos um arquivo aqui, um arquivo JS, pode observar que ele agora está mostrando um ícone aqui, indicando que este é um arquivo JavaScript. Tanto aqui nesse painel, como aqui também no topo. O mesmo vale para um arquivo CSS, e para o arquivo também HTML. O que é legal também é que ele tem uma série de ícones para arquivos de configurações, por exemplo. Como, por exemplo, o arquivo de configuração do NVM, ele já reconhece que este é no formato Node. Já exibe o ícone do Node. Se nós desejarmos alterar o nosso tema, nós viemos aqui em Preferências e aqui tem Color Theme. E aqui nós podemos escolher, navegar com as setas e escolher o tema que a gente quiser. A gente já vê imediatamente um preview. Temos os temas já padrão instalados juntos com o Visual Studio Code e também os temas que instalamos, como o Drácula e o Night Owl. Para mudar agora o tema de ícones, nós viemos nesse menu Preferências, File Icon Theme. E aqui nós podemos selecionar a versão do Visual Studio,
série que vem como padrão, ou podemos ainda instalar um outro tema de ícones. Mas vamos permanecer com o Material. Vamos agora instalar algumas outras extensões que são úteis. Todas as extensões que eu vou mostrar aqui vão estar numa página no GitHub, que eu vou deixar o link aqui na descrição. É esse projeto aqui, .files, onde eu armazeno algumas das configurações padrões que eu uso no meu sistema. E uma delas são as configurações do VS Code. Já falamos aqui dos temas, Drácula, Nightshade e Material Icon. E agora vamos ver alguns dos plugins. Nem todos esses plugins eu instalo em todos os meus ambientes. Então nós vamos instalar alguns deles. Mas depois vocês podem ver com calma o restante e ver se eles são interessantes ou não para vocês. Vamos retornar para o painel de instalação de extensões. Primeira delas, Auto Close Tag. Por padrão, o Visual Studio Code, quando você criar uma tag HTML, ele não vai criar a tag de fechamento, o que acaba se tornando algo cansativo se você tiver que fazer isso manualmente. Então, para isso, nós instalamos esse plugin. O outro que eu vou recomendar já está logo aqui abaixo, Auto Rename Tag. Então, se nós precisarmos renomear uma tag, com este plugin, ele vai renomear tanto o início como o fechamento da tag, como nós podemos ver nesse exemplo. Vamos instalar ela também. Outra extensão é do Babel. Essa extensão ela faz o correto highlight da sintaxe do seu código JavaScript moderno, usando o JavaScript mais atual. Inclusive, dá suporte ao React. A próxima extensão é esse Bracket Pair Colorizer. Temos duas versões. Essas versões são do mesmo autor, mas essa versão 2, ela utiliza os recursos mais recentes do Visual Studio Code. Então, recomendado que você utilize ela, que ela vai ser mais rápida. Essa extensão ela faz algo bem legal. Vou dar um exemplo aqui. Se você precisar criar um objeto, e dentro dele você tem outro objeto. Dentro dele você tem outro. Você já deve ter notado aqui que cada um deles, a abertura e o fechamento das chaves, ela está com uma cor diferente. Aqui a gente facilmente consegue identificar. Mas se fosse um código bastante complexo, seria mais difícil de a gente encontrar rapidamente onde a gente abre e fecha uma chave. Com essa extensão, ela cria para cada abertura e fechamento uma cor diferente. E assim a gente consegue rapidamente identificar. Isso vale também para outras coisas, como os parênteses, colchetes e assim por diante. Depois de um tempo ele começa a repetir, claro. Mas você pode mudar algumas dessas cores através das configurações. Próxima extensão. Essa .env. Ela fornece a sintaxe para os arquivos do tipo de configuração de variáveis de ambiente. Você encontra em alguns projetos, como por exemplo o do React, usando o Create React App. Uma das coisas que eu sinto falta é duplicar pastas ou arquivos no VS Code. Não existe uma opção, quando nós clicamos com o direito, de duplicar um arquivo. Teria que copiar e colar ele aqui, o que pode se tornar cansativo. Vamos adicionar uma extensão que vai nos ajudar nesse sentido. É essa Duplicate Action. Nós vamos ter agora uma opção para duplicar arquivos ou pastas. Clicando ali, ele vai pedir o nome do arquivo.
E pronto, criamos uma cópia do nosso arquivo. Se você for trabalhar com JavaScript, a próxima extensão é bastante útil. ESLint. É uma extensão que possibilita você fazer algumas verificações no seu código JavaScript. Em um próximo vídeo, nós vamos ver como configurar essa extensão. Se você trabalha com Git, uma extensão bastante completa é essa GitLens. Vamos instalá-la também, que ela dá uma série de informações extras sobre o seu projeto no Git. Por enquanto eu vou usar os padrões e mais tarde nós vamos fazer algumas configurações. A próxima extensão é no caso de você trabalhar com GraphQL. Essa extensão ela vai fornecer para você alguns recursos para GraphQL. Vamos instalá-la também. E a próxima extensão é uma extensão que é um formatador de código. Ele dá suporte a JavaScript, a CSS, a SAS e algumas outras linguagens. E nós vamos, em um próximo vídeo, ver como configurar e utilizar esse plugin. Por enquanto, vamos fazer a instalação dele. O próximo é um plugin que nos permite ordenar as linhas em um arquivo. Por exemplo, se nós quisermos colocar essas linhas em ordem alfabética, basta nós utilizarmos o atalho no teclado, que para mim aqui é o F9. E agora nós vemos que ele ordenou corretamente o arquivo. Isso é bastante útil em casos, por exemplo, de objetos, ou até mesmo no CSS, se você preferir ordenar as propriedades em ordem alfabética, essa extensão vai ser bastante útil. E por último, é uma extensão bastante específica. É no caso de vocês trabalhar com React, com Style de Components. Essa extensão aqui, ela vai ajudar você a ter a sintaxe correta dentro dos seus componentes. Com isso, nós concluímos a instalação dos plugins. Vamos agora instalar uma fonte que eu recomendo bastante. É a FireCode. É só procurar ela no Google e abrirmos aqui esse repositório. Podemos fazer o download dela. Abrir. Entrarmos nessa pasta. No caso do Mac, a gente vai utilizar TTF, o formato. Selecionar todas elas. Clicar 2 vezes para instalar. E instalar a fonte. Pronto. Nós temos instalado agora a FireCode. Essa é uma extensão gratuita, que ela oferece alguns benefícios. A fonte que eu utilizo hoje é essa Denkmono, mas essa é uma fonte paga. Se tiverem interesse, podem olhar aqui no site oficial e adquirirem ela. Mas vamos, por enquanto, utilizar aqui a FireCode. O que é legal dessa fonte? Essa fonte ela oferece o que chama ligaturas. Por exemplo, é muito comum nós termos o uso de alguns símbolos, como por exemplo 3 iguais, maior igual, a função arrow. E as ligaturas, elas unem esses 2 caracteres, ou esses 3, em um único símbolo. Vamos ver como isso é feito? Vamos novamente nas configurações.
Vamos abrir aqui o JSON de configuração. E vamos configurar a fonte. Editor. Fonte family. Ele já traz algumas aqui por padrão. Vamos substituir por Fira Code e salvar. Vamos retornar aqui. E ainda estamos no mesmo formato. E agora nós precisamos ativar as ligaturas. E vamos escolher essas opções e colocar como true. Vamos salvar, vamos retornar aqui e já vemos que agora sim nós temos os nossos símbolos aqui formados pela união dos caracteres. Temos também o diferente. Pode ver que quando eu tiver apenas um igual, vai aparecer dessa forma. Se eu inserir mais um, ele vai colocar um outro símbolo. Caso você não goste, basta apenas desativar esse recurso. Para finalizar, vamos fazer o restante das configurações. Eu vou copiar lá do repositório as configurações que eu utilizo. Você vier aqui, você vai ver que eu tenho já todas as configurações que eu uso. Copiei. E vamos colar aqui. E agora temos aqui as nossas configurações. Essa primeira aqui, ela não consta lá nas minhas configurações, porque normalmente eu não uso ela. Vou remover aqui. Vocês vão ver que a interface ela vai ficar menor. Eu utilizo ela aqui nos vídeos para ficar mais fácil de vocês visualizarem. E aqui eu tenho minhas configurações do editor, né? Por exemplo, a fonte que eu utilizo, que é a Dunk Mono, mas vocês podem usar a Fira Code. As ligaturas que eu ligo elas, o tamanho da fonte. Isso aqui eu desativo, porque eu utilizo o Preacher para formatar o meu código e não o Visual Studio Code. Essa configuração aqui é para exibir esses pontinhos aqui, onde houver espaços. Ele me ajuda a identificar, por exemplo, caso eu tenha tabs aqui ao invés de espaço. Aqui é o tamanho do tab, que eu utilizo 2 espaços. Essa configuração aqui serve quando eu tenho uma linha muito longa e ao invés de ela continuar indo para fora da tela, ela quebra em uma nova linha. E ao quebrar em uma nova linha, eu não quero que ela esteja alinhada, eu quero que ela tenha uma leve indentação, para eu identificar que ela ainda pertence à linha anterior. Essa configuração eu acho interessante, deixa eu desabilitar ela. O Visual Studio Code ele oferece por padrão essa parte aqui que mostra todos os arquivos que estão abertos no momento. Eu particularmente não gosto dessa configuração, porque eu passo a ter 3 lugares diferentes que me mostram os meus arquivos. Eu tenho aqui os arquivos abertos, que são os mesmos que estão aqui em cima, e ainda tenho a minha árvore aqui de navegação de arquivos. Eu particularmente não gosto dessa configuração, por isso eu desabilito ela com essa opção. Eu coloco aqui como 0 a quantidade que vai exibir. Você pode também configurar para exibir só 1, 2, enfim, quantos você quiser. Eu prefiro 0. Isso aqui é para inserir uma nova linha no final do meu código, mesmo que eu não faça isso. Então, por exemplo, se eu salvar aqui, ele vai automaticamente inserir uma linha nova. Essa próxima configuração, ela remove linhas em branco. Se eu deixar várias linhas em brancos, ao salvar ele deixa só uma. A próxima configuração, ela remove espaços em brancos ao final de uma linha. Se eu deixar vários espaços aqui sem querer, ao salvar eles serão removidos. Essas são algumas configurações do GitLens, que eu não vou entrar em detalhes agora. Aqui é para o terminal integrado que o Visual Studio oferece. Eu escolho a mesma fonte e o tamanho da fonte um pouco menor do que eu uso no meu editor. E essas são algumas configurações que a gente já tinha feito antes, né? Que é o tema, o tema de ícones. E essa é uma configuração para que quando eu abrir o meu terminal, ele abra aqui do lado direito.
Se eu quiser ele em outra posição, por padrão ele abre aqui embaixo. Ele abre aqui embaixo. Aqui para o canal eu vou deixar por padrão aqui embaixo. Essas são algumas configurações que eu deixo do Preacher. E essas configurações eu vou entrar em maior detalhe no vídeo sobre o Preacher. Para as demais configurações, se vocês quiserem esclarecimentos, vocês podem pesquisar. Ou então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre uma das outras configurações, vocês podem deixar nos comentários aqui embaixo.